música é sempre uma coisa muito boa na vida. E no cafezinho de prosa de hoje eu recebo um engenheiro florestal. Aliás, essa história de floresta, floresta tem sua própria música, né? É interessante. Quando você está dentro da floresta, você ouve sons e uma harmonia tão grande que você diz assim, será que tem alguém tocando aí? Deve ter um fauno que deve estar lá tocando alguma coisa lá por dentro, porque os bambus se falam, as árvores falam, as folhagens falam, tudo isso. Verdade, eu recebo aqui o Biratã Francisco Pereira da Silva. Bira vai falar sobre canais, igarapé de Porto Velho, arborização de cidades e tem muito mais coisa pra gente conversar aqui. Ó, da vinheta, cafezinho de prosa de hoje é com ele. Cafezinho de prosa. Oferecimento CVC, sempre com você. E Instituto de Protesto de Rondônia. Você pediu pra ele aí. Como é que pode, né, rapaz? Com essa idade ainda fazer isso, né? Ele é muito bom. Muito bom. Ele é o verdadeiro Rolling Stones pra mim. É o que pra mim também. É. Pra mim também. Eu adoro o bocão, aquela coisa doida dele, mas ele é o garante da banda, né? Eu sempre fui, né? Sempre foi o garante da banda. Exatamente. Eu sempre achei que Beatles, o garante da banda era o Paul. Ele também. Bom, eu acho que cada banda tem o seu garante, né? Tem os que dão os âncoras, né? Os que seguram a porrada. Agora vem cá, você, além de gostar de rock e rock antigo, rock clássico, você foi se integrando por aqui assim e veio lá do Rio Grande do Sul, mas hoje você gosta muito também de um Chitãozó e Chororinho. Eu gosto do sertanejo. o homem é produto do meio, né? Assim, E aqui, a nossa terra aqui é sertanejo, então não tem como você fugir desse meio. Eu gosto muito de sertanejo. Você ouve música gaúcha também, gauchesca, não? Ouço música gauchesca também. Eu gosto muito disso. Já não tanto quanto antes, mas ouço. Mas eu ainda ouço o Borghetti, os irmãos Bertucci, né, que já não tocam mais, mas enfim, ainda tem deixaram muita coisa aí em termos de música. Tem muita coisa boa, né? Aliás, Ari Santos, se você estiver assistindo o programa, eu preciso falar com você. Tá na hora da gente conversar, não tá? Tá. Ari Santos e os Recampados. Tá na hora da gente chamar esse povo aqui para uma conversa. Bira, você é do Rio Grande do Sul, veio para cá quando? Por quê? Engenheiro florestal, na época que engenharia florestal ainda era alguma coisa que estava começando no mundo, né? Aqui. No mundo até que não, mas aqui em Rondônia era bem incipiente. Fazem quase 30 anos, né? Em 2017 vai fazer 30 anos. Eu vim do Rio Grande do Sul para cá, porque engenheiro florestal tinha que vir onde tem floresta. O caminho era aqui, né? Lá já não tinha mais. Então eu vim para cá. E a dificuldade de inserção no mercado profissional lá no Rio Grande do Sul era muito difícil. E aí eu vim para cá e, graças a Deus, me inseri bem na sociedade de Rondônia. Rondônia recebe todos nós imigrantes de braços abertos. Meus filhos todos nasceram aqui. Beleza. Então hoje... Quantos são? 3. Um é engenheiro florestal também, até teve aqui no teu programa, fazendo uma apresentação, acho que da Faro. Isso. E ele veio aqui, engenheiro florestal também. E estamos aqui, eu desde 1987. Pô, que legal. Bira, antes da gente entrar no assunto de hoje, propriamente dito, eu queria que você me falasse um pouco a respeito do deflorestamento, que é alguma coisa que a gente precisa entender o conceito, e do reflorestamento via florestas clonadas ou florestas plantadas. Olha, Léo, antes de a gente falar, a gente tem de falar assim dos índices, números. Eu sempre falo que a madeira, ela é um produto que a sociedade tem que consumir, porque ela tem duas qualidades que nenhum outro produto tem. Ela é renovável e ela é biodegradável. O que é biodegradável? Ela desmancha na natureza com muita facilidade. Se torna adubo. O plástico não tem essa qualidade. Pelo contrário. O vidro também não tem. E aí, de uma maneira geral, as pessoas pensam, não vamos consumir madeira, né? E aí consome plástico. E aí consome vidro, que é muito mais danoso para o meio ambiente. E a madeira, ela tem essas duas qualidades.
Agora, com isso a gente não defende o desmatamento, desenfreio. Eu estava assistindo a TV Senado e os senadores estão discutindo o desmatamento zero na Amazônia. Isso. Que é uma boa... Aliás, uma ideia que surgiu... Você sabe que isso... do senador Valdir Raup. Surgiu aqui em Rondônia, de uma reunião lá na Aspro, em que estavam presentes. Eu vou me lembrar disso porque eu estava lá na hora. Certo. João do Vale... Aires do Amaral não tenho certeza, mas me parece que estava também. Ai, gente, se eu vou me lembrar de alguns aqui, vai ficar faltando outros. Justiça aí com Mas o Ronaldo Fabel estava lá nesse dia. Enfim, um grupo e o João do Vale tomou a palavra e disse assim: eu vou falar a respeito de um assunto. Se vocês não quiserem ouvir, eu calo minha boca. Não... Mas ele falou a respeito de desmatamento zero. Foi uma abordagem assim muito rápida e foi alguma coisa assim, Macedo. E foi alguma coisa que a gente entendeu assim muito rapidamente. Depois disso, ele vendeu a ideia pro Raup e o Raup pegou essa bandeira e eu acho que... E o Senado está discutindo isso. E eu acho que a gente precisa fazer isso. Exatamente. Otimizar as áreas já abertas, né? Aumentar a produtividade com tecnologia. É a tecnologia que manda, né? O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. E a biotecnologia, Léo, é o que vai comandar a economia no terceiro milênio. A biotecnologia. O Brasil tem a biodiversidade, mas não tem a tecnologia. Então, teríamos que investir um programa de Estado brasileiro, né? Na pesquisa da biodiversidade. Eu lembro, claro, não estava vivo nessa época, mas as discussões, a gente lê e tal, discussões para criar a Petrobras no Brasil, na década de 50. Eu estava vivo. Você estava vivo, não sei se acompanhou. Me lembro bem. Porque a biodiversidade do nosso planeta, ela requer a bioprospecção. A bioprospecção, mas uma política de Estado, como foi uma política do Estado brasileiro em criar a Petrobras e insistir com a prospecção de petróleo. Na área da biodiversidade, nós também tínhamos que, o governo, o Estado brasileiro, criar um organismo para investir na bioprospecção e aí valorizar a floresta em pé. Porque da forma que ela é tratada hoje, ela não tem valor em pé. Ela só tem valor quando é transformada em pastagem, enfim. Agora, em pé, esse é o desafio. Quando é transformada em energia, de alguma forma, né? De alguma forma. Então, a questão florestal de Rondônia, Léo, a gente tem aproximadamente 5 milhões de hectares de floresta nativa em Rondônia. Aproximadamente 5 milhões. Isso representa 40%, 50%, metade do estado de floresta. Porque eu estou dizendo 5 milhões em áreas em mãos de particulares. Perfeito. Porque o estado de Rondônia tem 24 milhões de hectares, em torno de 10 milhões de hectares é área indígenas, unidades de conservação estaduais e federais, e 5 milhões de hectares na mão de particulares. A nossa copa vegetal deve estar aí na faixa do entre 40 e 60? 60%. 60%. 40% desmatado, considerando números absolutos, perfeito, né? Perfeito. Tirando cidades, estradas, rios e lagos, transformando só em números absolutos. Para a gente encerrar aqui, entrar num assunto que são as florestas mesmo, que a gente está matando aqui, mas a minha única preocupação, eu tive a oportunidade de ver agora no final do ano, em viagem, eu vi a floresta em pé. Aquilo me deu uma tristeza, me dá uma tristeza quando eu falo a respeito daquilo, porque você não vê nem paca, nem tatu, nem cutia, nem nada, não tem um bicho, é somente clone de eucalipto, enfim, essa coisa toda. Eu fico... Realmente, essa é a parte que me deixa, é a biodiversidade que se vai e a gente está fazendo alguma coisa que sabemos que pode ajudar, pode ser um conserto, mas a gente precisa da preservação também. É que essas florestas, elas diminuem, como eu falei, a sociedade precisa consumir madeira, que ela tem essas duas características. Então, as florestas plantadas, elas diminuem a pressão na floresta nativa. E aí se pode preservar mais áreas com floresta nativa. Mas o que eu queria dizer, Léo, é que essa atividade de exploração da floresta nativa em Rondônia é extremamente importante para a economia do estado. Aí nós estamos falando de deflorestar, né? Isso. Que é retirar a madeira mas pronta. De forma seletiva. Isso. Né? De forma seletiva, não é corte raso, não é o desmatamento. Ela é através de projetos de manejo florestais sustentados, né? Então você retira a madeira, que é outra... A madeira é como qualquer ser vivo, ela nasce, cresce, reproduz e morre. Então essas árvores, a floresta amazônica é uma comunidade clímax. Então essas árvores vão morrer.
Então é nessa medida que os engenheiros florestais, através de estudos, de levantamentos técnicos, vão lá e selecionam algumas árvores para serem exploradas. Mais ou menos aquilo que a gente viu aqui no início do programa, quando nós falamos a respeito do menininho que nasceu hoje, sem cérebro, mas que terminou salvando 12 vidas. Exatamente. Ou seja, você tem que retirar aquilo que você pode. Isso, de forma sustentável. Sustentável. Eu acho que é exatamente isso. Perfeito. Como é que estão as nossas florestas em Rondônia? As florestas das terras indígenas, as reservas florestais, as reservas legais, como é que está isso aí? Então, Léo, é importante a gente sempre salientar que as florestas estaduais, né, e a exploração florestal das florestas públicas não, as florestas privadas que estão na mão tem necessidade de um licenciamento do órgão estadual. Uhum. Então, o governo do estado que autoriza. E o governo do estado, felizmente, deu uma corrigida de rumo na Secretaria do Meio Ambiente. Hoje, o secretário que lá está e a equipe dele são pessoas que adotaram regras claras. O coronel Wilson. E a equipe. Esteve aqui comigo. Eles colocaram regras claras, né, Léo, que é preciso. Eles fizeram a sintonia grossa, vamos dizer, que era necessário fazer nesse setor, que estava meio um tanto quanto desordenado. E o secretário colocou, num bom rumo. Pôs freio. Botou num bom rumo. E fez a sintonia grossa dessa área, né? Então agora ela é uma atividade importante. Ela é a segunda atividade em arrecadação de ICMS, segundo dados da própria Coordenadoria de Receitas Estaduais. É a atividade florestal. Primeiro, de receita de ICMS é o combustível. O combustível é insumo de processo produtivo. O segundo é energia elétrica, insumo de processo produtivo. O terceiro é a bebida, que também é insumo, né? Insumo de processo produtivo. É o que nos faz rir. E a quarta é a indústria de automóveis, que o ICMS arrecadado no destino. E os quinto é frigorífico, boi, que é uma atividade importante para o estado. E o sexto é a atividade florestal, a atividade madeireira, que gera muito emprego, né? E gera muito emprego para a mão de obra mais desqualificada. Uhum. Então, além de ter uma importância econômica, ela tem uma importância social muito grande, porque ela gera emprego para essa mão de obra, que só tem as mãos mesmo para oferecer. Então ela tem uma importância social muito grande. Eu toda vez que falo aqui a respeito de madeira, eu fico muito preocupado de deixar patente, registrado, que apesar de ser um ambientalista, eu entendo que a atividade madeireira é extremamente importante, desde que legalizado. O que a gente não pode ter é pirataria em lugar nenhum. Não, e a extração ilegal. Isso. Eu acho que isso compromete toda a cadeia, né? Isso. A extração ilegal. Por isso que eu até parabenizo o secretário atual da SEDAM e a equipe dele. Ele também tem essa visão. Tem essa visão e que colocou. Mas como a gente diz, ele colocou a sintonia grossa, né? E com muita competência. É preciso agora fazer uma sintonia fina, né? Vamos agora verificando o que é possível, dar uma maior celeridade, enfim, colocar outros elementos na atividade florestal, que é o planejamento da exploração florestal. Bira, nós estamos numa cidade que está no meio de uma floresta. Nós deveríamos ter uma cobertura vegetal aqui dentro de Porto Velho enorme. A gente não precisaria estar fazendo nenhuma campanha. Me lembro que o Roberto Sobrinho fez uma campanha para plantar 5.000 árvores. E dessas 5.000 árvores, eu estou vendo ali, de vez eu passo ali no espaço alternativo, não tem uma mais, acabou. Nós vamos fazer outra, a Santo Antônio Energia doou mudas, essa coisa toda, mas isso não vai para frente. Eu estava assistindo uma reportagem a respeito da água lá em Paris. O Rio Sena entrega a água que você pode fazer sem tratamento da água, você pode fazer a irrigação das plantas dentro da cidade. Por que a gente não faz a mesma coisa aqui? O que impede que a gente tenha a água buscada num buraco ali na Jorge Teixeira e depois passada por canos furados, derrubando ali naquele local, para ficar bonito? Por que não pode fazer? Por que a gente não pode plantar mais árvores? A gente tem áreas aqui, vou citar duas ruas aqui rapidamente: João Goulart e Salgado. Pronto, que estão as duas ali do lado.
São ruas que o asfaltamento é desse tamanho, mas a caixa da rua é desse tamanho. Por que não plantar nessa caixa que está sendo utilizada para barzinho, não sei o que, isso e aquilo, garagem, diabo 4? Por que não fazer? Léo, como tudo, requer planejamento, né? Conhecimento. Eu vejo que eu estava no Rio Grande do Sul, em janeiro, deu uma ventania em Porto Alegre e derrubou a grande quantidade de árvores na cidade. E foi um debate, então não vão plantar mais árvores, porque dá um vento desse, quebra tudo, cai em cima dos carros, é um maior dano ao patrimônio. Mas não é isso. Planta-se as árvores. Naquela época, plantaram muitas árvores em Porto Alegre, em outras cidades, mas sem um devido cuidado com a escolha das espécies. E também com monitoramento, porque você não basta plantar e esquecer. Não. Como eu falei, as árvores são como um ser vivo, é um ser vivo, nasce, cresce, reproduz e morre. Então vão ter que avaliar a situação dessa arborização. Qual o estágio dela, né? Se é um estágio de senilidade que compromete a estrutura dessas árvores, né? E aí tem a nossa profissão de engenheiros florestais, que é, dentre tantas outras atribuições que temos, essa também. Então eu queria dizer para ti, a falta de planejamento. Achar que arborizar uma cidade é simplesmente sair fazendo buraco e jogando muda de árvore nos buracos é muito simplista, né? Você foi secretário do Meio Ambiente. Não, eu fui secretário de obras. Perdão, é verdade. Por que na sua época, eu sei que você deu muita atenção aos canais, por que você, como engenheiro florestal e sendo secretário de obras, não fez a junção dessas coisas? Muito pelo contrário, o que a gente tem hoje aí, não foi da sua época, mas é a plantação de ficus, que acabou proliferou, né? Invadindo os canais e criando mais problema do que outra coisa. Léo, na vida pública é muito complicado. Você tá numa pasta e querer mexer na outra. Tem muito desse tipo de coisa, mas eu sempre que pude levei essa discussão, porque é a minha área de atuação, é onde eu me formei, é onde eu gosto de atuar, né? E sempre levei essa discussão. Inclusive eu tive uma discussão, cheguei até a elaborar um pré-projeto de o que esse parque alternativo que está aí era para ser naquela área em frente, que é da aeronáutica. Isso. Porque aquela área da aeronáutica é uma reserva para guardar a aproximação dos voos. Então aquilo podia ser utilizado como um parque. Se me permita, mas eu acho tão estranho que a gente tenha essa preocupação aqui em São Paulo. E em São Paulo a gente tem aquele navio parado no meio da cidade, cara. Que doido. Em São Paulo pois é, e aqui tem essa preocupação. Mas nada alteraria o destino daquela área. Se você fizesse um parque, nada alteraria. E você recuperaria o Canal dos Tanques. Faria um programa a montante de tratamento dos esgotos a montante daquela área. Uhum. E você poderia represar aquela água, colocar bares, pedalinho, pista de corrida, enfim, utilizar o parque da cidade, teria que ser ali. Existe um número, nós falávamos antes aqui do programa de números, né, que é meio complicado, mas existe um número que foi atribuído à Organização Mundial da Saúde, depois a Organização Mundial da Saúde disse que não era, que ela nunca tinha falado nesse número, mas enfim, é um número que existe para a gente iniciar qualquer discussão e planejamento em se tratando de arborização urbana e áreas verdes nas cidades, que é 12 metros quadrados por habitante que tenha que ter num aglomerado urbano. Porto Velho, não sei se tem, seria em torno de 500 mil habitantes, aqui em Porto Velho. Se fosse 10, daria 5 milhões de metros quadrados, 6 milhões de metros quadrados, 600 hectares. Nós teríamos que ter, para ter o mínimo e moro mesmo, de área verde, no aglomerado urbano, 600 hectares. Mas poderia ter muito mais. A gente não tem nem a pau, Juvenal. Não tem. E é o planejamento. Então, qual seria o primeiro... Assim como vale isso que eu vou falar para o Estado, o inventário florestal, porque eu falei, temos 5 milhões de florestas na área particular. Qual o estado dessa floresta, né? Qual é a informação quantitativa dessa floresta? Um inventário florestal, né? Que é o estudo. Assim na área urbana. Antes de sair jogando muda nas calçadas e de uma forma até desordenada, fazer um inventário, porque a arborização urbana, ela é a arborização das vias públicas, parques e também dos quintais das pessoas, né? Vamos ver o que tem nesses quintais. E aí fazer uma avaliação da qualidade e quantidade de vegetação que nós temos na cidade. Quando é que isso vai acontecer, Bira?
Eu espero que o mais rápido possível, né? Que se dê uma prioridade ao planejamento, aos estudos. Você falou que eu fui secretário. Quando eu fui secretário, a primeira coisa que a gente fez foi saber qual era as bacias urbanas que tinham e a quantidade. Me lembro bem disso. Você me falou um número que eu tenho aqui na minha cabeça: 111 quilômetros de drenagem, de canais e igarapés dentro da cidade. Eu nunca mais esqueci desse número. Até porque é um número fácil de gravar. 111 é 1, 2, 3. Por que isso? Porque isso compromete. Quando a gente assumiu, o Porto Velho era muito alagada, qualquer chuvinha alagava. E era esses marcos. Você foi secretário na primeira administração do Roberto. Do Roberto. Isso. Do Roberto. Uhum. E alagava muito a cidade. E era porque a macrodrenagem estava obstruída, né? Então, esse estudo tem que se fazer. Porque não adianta, você começa a asfaltar, diminui as áreas de absorção da água e essa água vai correr e não vai filtrar e vai correr muito rápido e em grande quantidade para esses canais. E que se eles estiverem obstruídos, assoreados, vai alagar. Então, a prioridade que a gente deu nesse ano que eu passei lá foi exatamente nessa área. Isso vem está sofrendo, está sendo continuado ou foi interrompido? Olha, Léo, isso é análise de engenheiro, não estou perguntando aqui. De alguma maneira, em algumas áreas você vê, né? Algumas áreas você vê que há alguma preocupação com isso, mas não em todos os canais. Uhum. Em todos os canais, isso posso te afirmar com toda a segurança que não. Os principais, mas em algumas áreas, em alguns canais, há essa desobstrução. Eu já tenho notado. Olha, entra governo, sai governo e os cartórios continuam sendo referência em credibilidade. Eu quero que você preste bem atenção, porque é o seguinte: confiança e segurança. Você sabia que em recente pesquisa o Datafolha mostrou que o cartório é a instituição mais confiável do país? Acredite, quando você protesta um título seu, você está cuidando do futuro, tá? Pense a respeito desse assunto, procure um cartório de protesto. Vamos lá. Hoje, aqueles canais grandes, que são receptáculos dos microcanais, eles estão razoavelmente desobstruídos. A gente percebe isso. Mas e o resto lá? Os pequenininhos, que são, onde entope o negócio. A microdrenagem, vamos dizer assim, né? Isso. Esse é o estudo que tem que ser feito, Léo, o planejamento da cidade, né? Saber, por exemplo, qual é a quantidade de chuva que cai na nossa cidade, né, por mês, por ano, e saber qual é a capacidade desses canais de esgotar isso rapidamente. Quem cuida disso? De fazer na estrutura da prefeitura. Bom, primeira coisa é o seguinte: primeiro a gente teria que entender o que é plano diretor da cidade, o que é lei orgânica do município, que me parece que é uma coisa que o pessoal tira da frente. É melhor não olhar isso não, porque isso dá trabalho. E a partir daí você ter um órgão que estude e trabalhe em cima disso. Quem cuida disso? É obras, meio ambiente, agricultura, afinal de contas quem é? Porque parece que fica... É a Secretaria de Planejamento que deveria cuidar disso, né? A Secretaria que deveria planejar a cidade, né? Uhum. O plano diretor, ele é vinculado à Secretaria de Planejamento. Infelizmente sempre, isso não é de agora. Para fazer o estudo de planejamento de Porto Velho vem equipe de Curitiba. Né? E quando aqui tem massa crítica, aqui tem uma universidade, aqui já tem profissionais que... Tem CREA, tem o CAL. Que conhecem a realidade, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre cito, que a vertente, o vetor de crescimento da cidade é sempre para a Zona Leste, que é uma área baixa. Então, vão destruir as áreas altas para aterrar as áreas baixas. Né? O pior local que alguém podia pensar para... E é o vetor de crescimento da cidade. Então, é uma coisa meio... de quem não conhece muito bem a nossa realidade. E a cidade tem que ser adensada. Né? Você vê a Jorge Teixeira, uma rua que tem toda a infraestrutura urbana, essa rua tem. Ônibus, né? Tem água, enfim... E aí as pessoas vão morar lá 10, 15 quilômetros de distância. E o interessante é o seguinte, é que tem tudo aquilo ali assim e a gente tem áreas sem utilização. Enormes. Vazios, são terrenos vazios ali, baldios ou vazios urbanos. Mas estão lá, são vazios urbanos enormes. Quando a gente chega de avião, olhando de avião, a gente percebe exatamente isso. Eu não entendo porque não se preocupar em fazer essa história. Eu estou trazendo isso aqui, mas eu sei que esse problema é o problema de... Via de regra,
de Ariquemes, de Cacoal, de Vilhena, da minha querida Guajará-Mirim, que tem tudo para ter arborização, e que não tem também. Quer dizer, e plantar não é um negócio muito difícil, até o ponto que eu sei. É planejar. E o que é arborização urbana? É você trazer o ambiente da floresta, aqueles sons da floresta, os cheiros da floresta, para dentro da cidade. Cheguei cheio de poesia, daí a pouco pronto, a gente cai na realidade, na dura realidade, e descobre que o negócio também sequência de floração, espécies nativas de preferência, porque você vai atrair a ave fauna, né? Você vai trazer os pássaros para dentro da cidade. Uma sequência de floração que você vai... E não fazer colcha de retalho, que você planta que nem fizeram aqui na Jorge Teixeira. É 1001 espécies, cada uma com uma flor diferente, e você faz uma colcha de retalho. Nenhuma se sobrepõe. Agora, onde você vê que tem uma concentração de ipês, por exemplo, ipê roxo, fica lindo, né? Fica muito bonito, ela se sobressai, né? Eu me lembro que eu não sei se foi o Roberto Sobrinho que me falou, não sei quem, foi alguém da prefeitura na época do Roberto Sobrinho que me disse assim: eu queria que essa avenida Jorge Teixeira fosse assim a Avenida dos Ipês. Não precisava mudar o nome não, mas que ela fosse tivesse toda cheia de ipês. E os ipês daqui estão dando exemplos ou ensinamentos para a gente o tempo todo. Bira, eu vou lhe fazer uma proposta. Que tal o CREA? Eu vou falar isso aqui para você, mas isso tem que ser via CREA. CREA, secretarias de não sei o quê, secretarias de tudo. Eu não gosto de me meter nesse negócio não, mas a gente tem aqui algumas ruas. De novo, eu vou citar as duas ruas, porque são essas que eu me lembro. É porque eu passo nelas todo dia e eu fico totalmente... Eu fico irritado com aquilo. A rua é dessa largura. É aqui que passam dois carros, quase que batendo maçaneta com maçaneta. Do lado de cá, você tem duas calçadas enormes. Porque teve um projeto aqui, eu acho que foi Projeto Cura, eu acho que era esse o nome. Os caras trouxeram asfalto aqui assim, e para fazer o asfalto, os caras, acho que foi no tempo do Guedes, eu não estava aqui na época não, mas parece que foi lá. Eles saíram asfaltando aquela linguiça até não acabar mais. Sobrou isso aqui. E aí as pessoas começaram, a casa está aqui, como eles têm que segurar a caixa da rua, não pode avançar, aí eles começaram a colocar mesa, barzinho, tal, não sei o que. Já tem até... Teve gente que já conseguiu registrar um pedaço dessa calçada como sendo sua. Aqui em Porto Velho pode tudo. Então tem isso também. Por que não fazer um planejamento para que uma lateral dessa seja utilizada, por exemplo, como estacionamento, para evitar aquela história que a gente tem das vias Calama, por exemplo. Certo. Na Calama aconteceria isso, Banco do Brasil, enfim. Por que não fazer isso e na outra a gente plantar? Ou então... plantar nas duas e deixar estacionamento também. Por que não fazer isso? Por que a gente tem que olhar a mobilidade urbana a partir do automóvel e não a partir do pedestre? O que falta para isso? Planejamento de novo? Com certeza. O transporte que tem que ser privilegiado na cidade é o transporte coletivo. Isso. Eu até, algumas pessoas falam, tem que fazer ciclovia. Não, o transporte individual, quer seja de qualquer forma, ele não interessa para a cidade. O privilégio do transporte, ele tem que ser o transporte coletivo. Isso. As pessoas têm que... O transporte individual, ele não pode ter o privilégio. É que quando as pessoas pensam em ciclovia, estão pensando também nessa coisa de fazer exercício e de que aí é um pedestre também. No final das contas, geralmente o ciclista é um pedestre montado num trem, né? É risco. O transporte coletivo, esse tem que ser o privilegiado. E aí, ônibus de qualidade. Aí o prefeito atual criou o maior celeuma de coisa, e não mudou em nada. O transporte coletivo continua caótico, né? Se há alguma coisa que essas usinas poderiam ter trazido de bom para nossa cidade, e trouxeram muitas coisas boas, mas era ter melhorado o transporte coletivo, que esse é o transporte que tem que ter o privilégio na cidade. Se essas duas usinas, Léo, elas dão receita para o município de aproximadamente 70 milhões por ano de compensações. Vai dar 35 milhões cada uma. Vai dar mais, viu? Vai dar mais. São 115 milhões cada uma por ano. Eu não sei se Santo Antônio é 115. Olha aí, quando então, tiver no pico. 115. Rapaz, 115 é só para... Vamos lá, como divide, tem que somar duas para dividir, então vai dar 115 milhões para Porto Velho. É dinheiro que não acaba mais. Poderia ser investido no transporte coletivo. Todas as grandes cidades, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, têm as empresas municipais de transporte coletivo.
Então, se ela não consegue uma empresa privada que queira investir, fazer um transporte coletivo de qualidade para a população, então o poder público com esses recursos, está aí a fonte de recursos, que é a contrapartida que essas usinas deviam dar, porque também elas ajudaram a causar esse transtorno no trânsito de Porto Velho, poderia ser usado esses recursos para isso. E aí veículo leve sobre trilhos, principalmente levando lá para o CPA. E não sei se você já andou lá pro CPA na hora do rush. Tá. É um caos. Eu andei uma vez e é melhor não ir. E é melhor não ir. Então, eu tenho certeza. A Assembleia Legislativa está indo para lá. É ali. Mas a Assembleia, os caras já fizeram o seguinte, rapaz, eu gostei daquela coisa. A Assembleia preparou o seguinte, espaço para receber os próprios veículos, das pessoas que vão visitar, e ainda vai ter espaço ali para o Tribunal de Justiça, enfim, do pessoal todinho. Eu acho que no final das contas não vai afetar em absolutamente nada. Espero que eu espero não também. Tenha. Mas ali era um caso de fazer um transporte coletivo de qualidade, que eu tenho certeza que as pessoas iriam optar em ir para o transporte coletivo e não ir com seus veículos, porque daí não ia ter onde estacionar. Espero que não aconteça isso, mas hoje, a situação que está hoje, Léo, eu ando lá de vez em quando próximo ao meio-dia, no horário de 1h, é uma situação desesperadora. Mira, nós temos os instrumentos para tocar a cidade para frente. O plano diretor. Eu não sei porque que o pessoal tem tanto medo do plano diretor. O plano diretor para a Câmara de Vereadores é um livro que precisa ser guardado. A Lei Orgânica dos Municípios é um livrinho bonitinho, que está guardado lá e o pessoal nunca leu. Você sabia que o Boto de Porto Velho está na Lei Orgânica dos Municípios? Na lei. Está protegido na lei. Você sabia disso? Não sabe. Pois é, porque as pessoas não leem. Você sabia que a tendência da cidade seria crescer para o lado da universidade e não para a Zona Leste? Não sabia. Você sabia que Porto Velho não terá nunca um bom sistema de esgotamento sanitário, porque ele teria que ter um recalque da parte da Zona Leste para jogar para cá, para o Rio Madeira, que é o grande coletor do esgoto dessa cidade. A área baixa, onde não é verdade? Não estou falando nada de novidade, né? Não, nada de novidade. Agora, tudo isso é a mesma coisa lá em Ariquemes, em Cacoalva, isso e aquilo. Mas as cidades, como são menores, elas estão resolvendo os seus problemas. E aqui me parece que a tendência é ser pior. Você falou aí a respeito de as usinas, vieram tal, não sei o que, não sei o que. Cara, nós temos dinheiro para o tratamento de água, temos dinheiro para o esgotamento sanitário, temos dinheiro para fazer um negócio chamado viaduto, que hoje não é mais nem necessário. A bem da verdade não é, convenhamos. Se a gente fizesse um arco sul, resolvia o problema, acaba com aquela história lá. O Everton Leone vive bradando aqui que a melhor coisa que faz é implodir aquela coisa. Eu acho também, não sei, o Everton é radical nesse ponto, mas eu acho que também já passou da hora, não vale mais a pena fazer nada naquilo lá. Era fazer uma via, viesse... E aquilo ali foi do seu tempo, hein? Foi no final, quando iniciou, quando eu ainda estava na Secretaria de Obras. Foi o início dos projetos do DENIT, eu lembro. Inclusive, eu na Secretaria de Obras ajudei a retirar os postes de energia que tinha lá. Olha, eu tenho um amigo chamado Zé Dinana que diria uma hora dessa: que merda que tu vai levar no teu currículo, né? Pelo amor de Deus. Gente, é o seguinte, a Romanel convida todos para a inauguração da nova loja no Porto Velho Shopping. Vai acontecer no dia 29 de abril, a partir das 18 horas, no primeiro piso. E é o seguinte, vamos se ver lá? Vamos nos encontrar por lá? Eu vou. Você vai? Então vamos. Na hora que sair daqui do programa, eu já dou uma passada por lá e a gente se encontra. Feito? Vamos lá. Câmara de Vereadores, o que faz com esses dois instrumentos chamados plano diretor, que a única coisa que eu sei é o seguinte: vamos fazer uma aproximação, ou seja, contrata um técnico que vem lá da Conchinchina e mais eu não sei quem que sabe fazer fez plano diretor em Fortaleza, junto aqui, o cara diz assim: pronto, tá pronto, um papel aqui, tá, guarda aí. E aí depois não executa, né? O vetor de crescimento da cidade é esse mesmo, para o lado da Unir. Quem fiscaliza a execução do plano diretor? A Câmara de Vereadores, né? Deveria ser o fiscal da lei.
Quem é? É a Câmara de Vereadores. E aí não executa o Léo, e aí compromete todo o desenvolvimento da cidade, né? Um desenvolvimento harmônico. Porto Velho foi classificado como a terceira pior cidade do país. Não, que vergonha, hein? Isso é uma vergonha para nós. Eu não falo isso com nenhuma alegria. Eu não falo nem para minha mãe. Eu não falo isso com alegria ou com um tom de crítica a quem quer que seja, a administração. Não, eu falo com profunda tristeza, Léo. Porque eu sou de Porto Velho. Meus filhos nasceram aqui e eu gostaria de ajudar a minha cidade, de contribuir com a experiência que eu tenho, com a energia que eu tenho, para ajudar a melhorar a nossa cidade, né? Eu acho que é isso que deviam fazer todos os cidadãos que moram aqui. Essa conversa nossa aqui, ela é, primeiro, necessária para que a gente entenda. Eu só posso gostar ou não gostar da minha cidade na medida que eu a conheça. Eu só posso me envolver nas coisas da cidade na medida em que eu comece a olhar para as coisas que existem e o que não existe na cidade. Se eu saio daqui e na volta eu passo 2 semanas pensando que para que eu voltei, então eu já estou começando a ficar preocupado com a cidade. Agora é o seguinte, nós vamos ter de novo eleições municipais. E aí? Nós vamos ter a oportunidade de escolher prefeito. Nós e vocês aí do interior. Está na hora da gente pensar. Porque o prefeito, ele é escolhido por mim, mas é ele que vai escolher o secretário de obra, o secretário de planejamento, o secretário disso, daquilo. É com ele. E aí? Você vai ter confiança de entregar uma pessoa a escolha desse pessoal que vai tocar o dia a dia da cidade? Pensa aí. Bira, a gente está chegando ao final do programa e eu queria que, dessa conversa toda que a gente teve aqui, você deixasse uma mensagem. Não estou pedindo uma mensagem política, não, mas é a mensagem de um técnico preocupado com as coisas da nossa cidade, mas principalmente com essa coisa da arborização. Quando a gente não tem árvore, faz muito mais calor, gente. Esse é um ponto. É o efeito estufa. Que a gente ouve, o efeito estufa lá não sei aonde, lá nas nuvens e tal, não sei o que. Nada, é aqui. Começa aqui dentro de casa. Quanto mais asfalto, mais efeito estufa. Quanto mais verde, menos efeito estufa. E é isso aí mesmo. Taca aí, é com você, meu amigo. Como diz o Everton Leone, taca ali pau, é tua hora agora. O que você falou, Léo, é bem pertinente. Existem alguns estudos que onde existe um parque, uma boa arborização urbana, há uma diferença de 3 graus de temperatura. Porque os corpos sólidos, os edifícios, as casas, eles absorvem calor. E a árvore, ela é uma bombinha, né? Ela retira água do solo e joga na natureza, joga no ar, em forma de orvalho. Vai umidificando o ar e vai resfriando, né? Eu, assim, sinceramente, a minha preocupação, houve um tempo na minha vida que eu achava que, para mim contribuir, para mim, eu tinha que exercer algum cargo eletivo. Tinha que ser, como no popular o pessoal fala, ser político. Aí, um tempo da minha vida, eu achei que era esse o caminho. Mas agora, mais maduro, eu vi que não há essa necessidade. No que pese, eu entender que é a política que dá sentido à técnica. É a política que decide. E aí vai atrás da técnica para viabilizar as decisões políticas. Mas isso já não estou mais interessado de participar nesse assunto, né, político. Mas que os cidadãos participem das decisões das suas cidades, né? Que fiscalizem, como cidadão mesmo, né? Que cobrem dos seus representantes para que a gente construa uma cidade melhor. Obrigado, Bira.